Obrigado, presidente Fátima Bezerra. Cumprimento o ministro da Educação, Renato Giannini, e toda a sua equipe. Ministro, o que vários colegas de oposição já até relatou antes, e também não queria, nesse momento, discutir o plano de educação, mas na posição de empresário e de alguém que um dia só tem condição de estar aqui, porque teve o crédito educativo, e hoje senador da República, o que me entristece no país, e talvez a Vossa Excelência, como do Ministério, vamos chamar educador, precisava, talvez, fazer uma lição de educação no governo, porque não existe crise no Brasil financeira, existe questão de prioridades, e a educação tem tempo. Então, a gente tem vários programas no governo rodando, que poderia, de repente, ser transferido para a pasta da Vossa Excelência, onde cita, eu tenho 7 bilhões que foi privatizados os aeroportos. Aí foi criado um fundo para fazer a expansão da aviação regional. Se já esperou tanto tempo, esses 7 bilhões não podia vir para a educação? Então, e pego ainda, quantas obras paralisadas que gastaram tantos bilhões? Então, acho que o governo, e a Vossa Excelência, com a capacidade que tem, eu acho que o governo explorou tanto isso para ganhar as eleições, como foi dito. Em 2013, gastou 7 bi. Em 2014, gastou 14 bi. Todo mundo ficou muito contente, e principalmente os estudantes do Brasil. E, de repente, o que deixa mais triste é a mudança das regras do jogo, que sempre o governo faz. Então, cria-se uma expectativa e depois vem uma frustração. Eu acho que o governo tinha que aproveitar esse momento de crise e saber utilizar esse momento de crise para que a gente possa, pelo menos alguma parte do governo, que funcione pleno. Então, fica aqui, não quero me estender mais, mas vejo, as nossas ferrovias, traçamos ferrovia para o Brasil inteiro, não temos nenhuma funcionando. Para que fazer isso tudo? Porque não fez uma de cada vez. Mas sabe o que é o problema? Que nós temos que ir lá no Mato Grosso, falar com o pessoal do Mato Grosso, temos que ir lá no Sul, temos que ir lá no... Então isso cria-se o quê? Me desculpa, gera-se uma mentira política e que faz isso acontecer. Então eu estou vendo aqui hoje a decepção no país inteiro. Imagina o número de estudantes que estão frustrados. E essa questão da economia nossa é sinal de toda essa incerteza que criou para o Brasil. Nada que a gente escuta, a gente pode confiar. Hoje os investidores estão indecisos, os empresários estão indecisos. Imagina os programas Minha Casa Minha Vida, que foi um grande avanço, e olha que eu sou de oposição, e que no meio do caminho para-se tudo. Então isso, o número de prejuízo, empresa, expectativa de gente. Então acho que o governo tem que ter, e aí eu acho que o ministro, como da área da educação, que tem com certeza vários técnicos preparados, economistas, matemáticos, que ensina a fazer o dever de casa. O governo tem que ter prioridade. Quem faz tudo não faz nada. Então essa é só a minha colocação, e parabéns para o senhor aí, que Deus te ilumine e que possa dar uma aula para esse governo, que tenha a responsabilidade para não ter tantos programas e nada acontece. São várias questões, vou começar pela última, que a senadora presidente em exercício da comissão colocou. Desde a nossa posse, recebemos os dirigentes da FASUBRA, do Andes e do Proifes, e, no caso do Andes, foram recebidos pelo ministro em exercício, Luiz Cláudio Costa, porque eu estava na Coreia, nessa agenda que acontece uma vez cada 15 anos e que é fundamental. Em todas as ocasiões, nós recebemos, dialogamos, depois já foi dito, de início, que havia data marcada de greve, quer dizer, antes de esgotados os procedimentos de negociação, já estava anunciada e prevista uma greve. Mesmo assim, manifestamos inúmeras vezes, inclusive depois de deflagrada a greve, que atualmente afeta 56 universidades no plano de servidores e 19 no dos docentes, das 64 universidades federais, nós deixamos claro que receberíamos quando desejassem. Não foi agendada, não foi solicitada a reunião de negociação. Então, fico muito contente, senador, que a intenção dos movimentos seja agendar essa negociação. Teremos o maior prazer e satisfação responder, porque entendemos que se trata de parceiros na causa pela educação. Então, isso é muito importante.
Devo acrescentar que na educação, ainda que a discussão hoje tenha sido, por vezes, dura, as questões tenham sido duras, na educação nós temos uma convergência grande de metas, de finalidades. Nós temos 2 pontos positivos na educação hoje. Um primeiro ponto, eu reitero, uma questão que eu levantei anteriormente, até porque o senador Hélio José esteve nessa pauta importante com a presidenta da República, que é o fato de que temos uma descrição dos fatos que é razoavelmente consensual. No caso da educação, sabemos razoavelmente bem onde estão os problemas de aprendizado, os problemas de dificuldade no ensino, na formação, tudo isso é muito bom. Quisera eu ter tido uma formação melhor, senadora Marta, caso eu tivesse aprendido com Vossa Excelência em 2000, quando me convidou para fazer parte da sua equipe. Teria provavelmente mais conhecimento disso tudo. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que o Brasil conseguiu construir esses anos, esses 20 anos, foi um conjunto de referenciais que permite que nós saibamos, tenhamos convergência quanto ao termômetro, podemos ter divergência quanto às prescrições a fazer, mas sabemos muito onde estão os problemas. E os problemas são de várias naturezas. Talvez o problema mais grave hoje seja o da qualidade do ensino. Como nós garantimos uma melhora na qualidade do ensino de ponta a ponta. Esse é o grande problema. Agora, em várias críticas que eu vi a políticas do governo, especialmente de um ano para cá, o ponto constante para o qual eu desejaria chamar a atenção de todos os presentes é que essas críticas são fruto justamente do fato de que o Brasil, 12 anos atrás, rompeu as represas que alagavam, que impediam, melhor dizendo, que impediam a afirmação de reivindicações básicas, elementares, que dizem respeito à dignidade do ser humano. Desde que começamos a ter uma política consistente de inclusão social, aumentou o número de demandas e as ações de governo no MEC, como em outros ministérios, mas focarei no Ministério da Educação, foram focadas no conjunto de ações que podem, então, prosperar nessa direção. Então, expandir o ensino universitário, ao mesmo tempo que este ensino vem junto com bolsa de permanência, com política de cotas, com garantia então, de acesso dos historicamente discriminados, e com apoio para que eles permaneçam no ensino, isto é algo que marcou, desde o começo, a política do governo, dos últimos governos, e que é um diferencial. Por exemplo, eu tenho extraordinário orgulho da minha universidade, mas a Universidade de São Paulo, quando fez a expansão, não teve a mesma atenção à permanência, ao acesso diferenciado. Ainda hoje é uma universidade que tem uma certa relutância quanto a certo tipo de cotas, e então vejo um tipo de atuação que abriu demandas. E isso acontece, é constatado pelos historiadores desde a Revolução Francesa, que quando se começa um processo de democratização intenso, esse processo faz que muitas reivindicações que antes estavam caladas, que as pessoas não colocavam porque elas simplesmente não tinham o direito de sonhar, não tinham o direito de ter direitos, como diz um grande pensador, Norberto Bobbio, quando não havia isto, essas pessoas ficavam caladas e não davam nenhum passo. Hoje, tudo isso foi trazido à tona. Estamos, então, evidentemente, num momento difícil em que várias dessas iniciativas estão sendo reescalonadas. Então, nesse sentido, diante de todo o clamor que eu vi das mais várias ordens, em termos de mais recursos do MEC para tal ou qual ação, desde para completar o salário dos professores do piso, reivindicações salariais, projetos, mais vagas de Pronatec, de FIES, tudo isso, o que eu posso dizer é, no momento isso está difícil, mas o próprio fato dessas reivindicações existirem e crescerem mostra o mérito das ações encetadas desde 13 anos atrás. Então, isso está numa continuidade. Neste momento, temos que rever muitas coisas. Vou tomar alguns exemplos, porque nesse terceiro bloco foram 8 senadores e senadoras que falaram, então não posso responder a todas as questões. Por exemplo, a questão das creches, senadora
Ângela. Questão das creches e da formação dos professores, como também a senadora Marta levantou. Como se Vossa Excelência tivesse levantado a questão e a senadora Marta tivesse dado uma resposta. Então, nós temos que formar professores para creches. Esse curso de 2 anos que a USP ministrou pode ser, em muitos casos, uma solução. Em Roraima, evidentemente, a questão é diferente, porque existe o problema das distâncias. Em que medida a formação à distância é efetiva ou não para a formação de quem vai trabalhar na creche? Isso é uma questão importante. Mas, veja, o direito a ter creche, isso é extremamente decisivo. Não é algo que possamos pensar em todos os casos. O secretário Binho Marques, que foi governador do Acre, observou que muitas vezes, justamente na Amazônia, embora pensando numa região, num estado bastante distante, quilometricamente falando, do nosso hemisfério norte, que está em Roraima e no Amapá, e nos quais eu me orgulho, como diretor da CAPES, ter participado da instalação dos primeiros programas de pós-graduação stricto sensu em ambos os estados. Na nossa Amazônia, a questão da creche nem sempre tem o mesmo sentido do que em estados muito mais urbanizados. Quer dizer, indicadores no Acre que indicavam poucas crianças na creche, às vezes descuidavam do fato de que a forma de educação pode ser diferente, dependendo da região, dependendo, inclusive, da relação com a natureza. Mas este ponto que Vossa Excelência levantou, da formação das creches, é muito importante. Da mesma forma, penso que a questão, devo fazer um esclarecimento ao senador Randolph, embora me pareça que ele já tenha saído, a denúncia do Luiz Nassif sobre abuso no FIES, da instituição Uniesp, essa denúncia está sendo apurada por uma comissão conjunta do MEC e do Ministério da Justiça e já levou à suspensão dessa instituição do quadro do FIES. Na mesma direção, senadora Marta, a questão do FIES nós não estamos fazendo um corte por causa de falhas, deficiências, etc. Nós estamos com menos recursos. Esse é um fato, é a realidade. Como a senhora mesma observou, o orçamento, a atividade econômica reduziu-se. Isso reduz o orçamento. E, em função disso, o que podemos fazer? Administrar essa situação que não é de nossa escolha com o máximo critério possível. Então, os cuidados de priorizar as áreas de desenvolvimento prioritárias para o país, as regiões geográficas prioritárias para o Brasil e os cursos nota 4 e 5 formam um conjunto que procura fazer que esse dinheiro seja o mais bem aplicado possível e que, para os alunos que necessitam mais da inclusão, seja oferecido o melhor. Então, quando nós, este ano, conseguimos fornecer 50 mil vagas de curso 5, em vez de 20 mil, que seria o percentual histórico, em curso 5, nós garantimos que 30 mil alunos que acorreram ao FIES pudessem ter cursos melhores do que teriam sem esses critérios. É esse conjunto de critérios que estamos querendo, e esses critérios, de qualquer forma, se eles estão sendo implantados num ano mais difícil economicamente, eles teriam que ser implantados de alguma forma, porque se trata do melhor uso possível dos recursos públicos. A questão, eu agradeço muito a todos, como a senadora Lídice da Mata, que defenderam que haja mais verbas para a educação. Penso que realmente só podemos ficar contentes com essa convergência de representantes eleitos pelo povo brasileiro das mais diferentes posições, como o senador Wilder, senador Wilder também enfatizou esse ponto. Muito bom. Queria esclarecer, somente responder, na verdade, a senadora Lídice da Mata, que nós não temos o condão de prorrogar o prazo, uma vez que o prazo está em lei para os planos municipais e estaduais de educação. Nós temos um mapa que nos indica que, embora, por enquanto, apenas 3 estados, dados sexta-feira, não sei se mudou de lá para cá, tenham sancionado seus planos estaduais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Maranhão, nós temos 20 que já estão, que devem cumprir o prazo, temos 7 que têm o documento básico, vão atrasar. Dos municípios, nós temos 63% avançados, temos
24% com documentos de base pronto e 16% em atraso. Não cabe ao MEC prorrogar o prazo, que está em lei. Porém, não pretende o MEC tomar nenhuma medida contra esses municípios e estados, pela simples razão de que o que importa nisso tudo é a discussão, senadora. Importa, então, que esses programas sejam o mais bem construídos que for possível, de modo que eles emanem efetivamente de uma discussão na sociedade sobre todas essas questões. O senador Caiado também fez críticas severas, que nós consideramos respeitáveis. Eu desejava esclarecer um ponto, ou dois, principalmente, que o MEC, sim, foi a Palácio para discutir os cortes no orçamento do MEC. É muito difícil isso, não é uma experiência que eu desejo para as pessoas em geral, sobretudo quando se está entrando num cargo. Mas, de qualquer forma, o que isso permite? Que o corte tenha mais critérios do que se fosse feito linearmente, tanto que expusemos a prioridade de manter o que coloca em funcionamento o ensino superior e a educação básica. Nessa questão toda, nós fomos capazes, senador, de ter mais de 1 milhão de vagas de Pronatec para este ano. Anunciaremos o número exato e sobre os cursos de Pronatec mais curtos, mais breves, que foram criticados porque não fariam efetivamente uma formação, eu gostaria de me socorrer do que disse o senador Hélio José, dizendo que a filha dele, que fez um curso de formação mais curto, mas um curso em culinária, o senador parece estar muito satisfeito com a formação da filha. Então, temos diferentes níveis de formação. Um curso de 160 horas pode, sim, se for um curso de qualidade, representar uma diferença, embora, obviamente, seja nosso interesse expandir ao máximo. Ao senador Hélio José, também queria dizer que a ideia da energia sustentável, não agressiva, limpa, diz muito ao nosso coração. A primeira medida que eu adotei foi uma portaria demandando uma redução de gastos, especialmente em eletricidade, ar-condicionado, impressão de papéis. E queria também tranquilizar quanto aos alunos que já estão no FIES. Reiteradas vezes temos insistido que todos os contratos existentes serão renovados, tanto que questões burocráticas, questões, às vezes, de tramitação por causa da origem da própria instituição de ensino superior em que eles estudam e que retardaram a tramitação dos pedidos, tudo vai ser honrado. Ninguém que estava no sistema vai ficar fora. É uma decisão do MEC desde o começo, reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou uma ação em que um partido pedia que fossem abertas novas vagas e o Supremo nos deu razão, porque já não tínhamos recurso orçamentário. Quero reiterar que, diferentemente de um pequeno detalhe que saiu equivocado nos jornais de hoje, que o Ministério tinha dito que não havia mais verba e agora reabre. Não é isso, nós não reabrimos, nós abrimos uma nova chamada, é diferente. Todos os anos tem havido FIES no primeiro e no segundo semestre. O primeiro semestre esgotou os recursos orçamentários para ele previstos. Não garantimos, não prometemos que haveria uma chamada no segundo semestre, porque não sabíamos se teríamos recursos. Negociamos, discutimos e, devidamente autorizados pela Casa Civil, o MEC, devidamente autorizado, o MEC anunciou, então, a abertura e o número de vagas será anunciado nos próximos dias, mas não é, então, uma reabertura, não é uma volta atrás da decisão anterior, porque se trata de outros recursos para uma outra chamada, não se trata mais do FIES para o primeiro semestre, mas do FIES para o segundo. E sabemos que atendemos uma reivindicação dos estudantes. A Karina, presidente da UNE, acho que não estava quando fiz minha fala original, e a cumprimentei, então, in absência, à distância, pela eleição. Agora faço questão de cumprimentá-la na presença, dizer que contamos também com a UNE como uma grande parceira na luta, uma entidade que tem uma forte história constante, uma entidade que sempre defendeu os estudantes e defendeu fortemente a democracia no período mais duro de nossa história recente, foi a ditadura de 64 a 85. Senadora Marta também... Senhor ministro, só como sugestão, senhor ministro, se é que posso fazer, o ministro Levi acaba de dar conhecimento agora na UOL que não vai faltar dinheiro para as privatizações de portos, aeroportos e também
das rodovias. Como tal, poderia pelo menos fazer uma parcela desse dinheiro. Poderia ir para a educação, o FIES está argumentando isso com a senadora Marta aqui. Acabo de ler a notícia, presidente, acabo de ler a notícia que ele está dizendo que não vai ter problema financeiro para bancar as privatizações. E como tal, acho nada mais justo do que esses 178 mil jovens que estão nessa situação. Eu agradeço ao senador Caiado e faltava uma resposta a Vossa Excelência. No ano 2014, de fato, foi canalizado mais dinheiro ao FIES do que no PELOAS 2015, no projeto de lei orçamentária. Contudo, comparando os dois PELOAS, não é exatamente isso. O que houve no ano passado é que depois foram liberados créditos adicionais. Então, não é que um PELOAS tenha sido menos audacioso que o outro. Comparando os dois projetos de lei, é isto. De resto, suas críticas foram todas escutadas, são respeitadas, e a senadora Marta, o senador Eduardo Amorim levantou a questão das suas questões, o que o MEC fará para valorizar o professor e se o ensino integral até 2024 em todas as escolas será feito, será um sonho ou uma enganação. Senador, penso que talvez devamos insistir que o PNE não é um projeto do governo federal que impõe obrigações para o governo federal estritamente, é um projeto da nação. É uma lei, é um plano nacional que impõe obrigações para todos. Em alguns momentos pareceu que a demanda é que o governo da União financie toda a educação, resolva toda a educação brasileira. Isso não está na Constituição. Isso não está na tradição brasileira. Então, nós temos que chamar os compromissos todos os atores da educação, todos os atores dos governos e também os atores privados, os atores do terceiro setor, todos os outros atores. O sonho é de todos nós. A incumbência de transformar isso em realidade também é de todos nós. Eu penso que já estamos... Desculpe, presidente.